é extremamente importante, principalmente para quem é da área de dança. Então você conhece alguém que é da área de dança, que gosta, então convida essa pessoa para participar aqui com a gente. Vai ser muito importante. O Renê já está entrando aí em alguns segundinhos, ele estava em outra aula, por isso que a gente demorou um pouco mais para entrar. Mas aí já já ele está se conectando aqui, ainda não chegou aqui na nossa sala não, mas ele já já está chegando, tá? Já falamos com ele aqui por mensagem, então ele está só terminando de se organizar para aparecer aqui pra gente, tá? E aí vai me dizendo de onde você é, qual a cidade aqui, se você é de Recife, qual a tua cidade, vai me contando aí, eu quero interagir com você, quero saber de onde é que vocês são. O professor Renê acabou de entrar, chegou, nossa grande estrela do dia. Vamos lá, hoje é nossa live aí. E aí vai compartilhando. É isso aí, convida a galera para vir para cá, manda aqui a setinha. Renê Albino, meu querido! Fala, Dani, fala, meus amigos, tudo bem? Tudo jóia? E você, meu querido, me conte como é que você tá? Corri bastante, né? A gente tá nesse recesso aí por conta de isolamento, né, da quarentena, mas hoje, especificamente, essa terça-feira, era a minha escala lá na academia para a gente fazer uma gravação de mini-aulas para dispor para os alunos nas redes sociais. E além de atuar como professor, também sou coordenador da academia que trabalho, do departamento de ginástica, de aulas coletivas, né? E aí, além de fazer as gravações das minhas aulas, fui acompanhar também as aulas dos amigos, ficar monitorando lá, ajudando todo mundo. Aí corri, peguei um trânsito, apesar de ser... Fala, Andrezinho! Apesar de ser isolamento, quarentena, mas um monte de carro na rua. Eita! Pensei que ia chegar mais rápido, mas deu certo. Não, tranquilão, nem se preocupe não. A gente avisou o pessoal, mas só entende. Maquiada aí, um cabelo arrumado, né? E eu com essa cara de cansado de dia, mas vamos lá. Isso é filtro, neguinho, isso é filtro. Tem muitos filtros no Instagram. Ah, rolou a estratégia aí. Rolou a estratégia do filtro, para manter esse olhinho aqui, ó. Esse olhinho aqui é filtro. Ah, eu vi, quando botou o dedo, passou na frente dele. Ó, tá vendo? É só o olhinho. É só o olhinho mesmo, que aí eu botei um gloss só e o olhinho pra dar um tchan. Afinal, aí, a gente tem que recorrer à tecnologia, não é verdade? Verdade. Vocês estão trabalhando bastante também, né, nessa época? A gente está redimensionando, né? Já quero pedir ao pessoal aqui, compartilha, chama o pessoal, dá coraçãozinho para todo mundo visualizar mais, todo mundo receber essa informação que é extremamente importante que a gente vai comentar aqui, tá? Renê, a gente fez aqui um roteiro, minha produção, André ali, que é o cara do roteiro, ele é o roteirista. Então a gente está redimensionando tudo, como você na correria também, né? A gente estava aí com um dos grandes eventos desse semestre, que seria o CENEF, já tinha mais de 350 pessoas inscritas. O evento ia acontecer 3 dias antes, eles deram justamente essa quarentena, decretaram estado de quarentena. E aí, surreal, né? A gente redimensionar tudo. E aí, vamos lá. É assim, é aceitar que dói menos, redirecionar e o que a gente pode fazer, né? Nessa questão todinha. E aí vem o universo da dança. Nossa temática hoje é a força da dança e as aulas coletivas na academia. E aí eu já começo. Primeiro, eu quero que você se apresente da sua formação. Eu já sei, você é um cara incrível, já conheço um pouquinho da sua história. Assim, se apresenta aí para todo mundo. Eita. Microfone, Deixa eu desligar aqui. Não, estavam ligando para mim. Deixa eu ligar. Não voltou? Voltou sua voz. Voltou? Aí, voltou. É que demora um pouquinho. Eu fui colocar no modo... Essa é a hora do pessoal ligar pra mim, gente? Essa hora também tem uma turma fazendo live aí, a galera que é de ginástica, de dança, tá tudo fazendo live. Eu já dei uma olhada antes de entrar, tive que procurar aqui o Proativa, que tem um monte de gente fazendo aula ao vivo. Hoje a gente já colocou a tarde justamente para a gente conseguir conversar um pouquinho mais de tranquilidade do que à noite, né? De noite, então, quando dá 6, 7 horas, é complicado. Né? Não dá. Renê, te apresenta. Fala da tua formação, fala da tua trajetória até a dança, por gentileza. Eu sei que é muito grande, mas conta aí pro pessoal um pouquinho. Vamos lá. Quando eu comecei a trabalhar com educação física, em especial, ainda na faculdade, né? Naquele processo de estágios, a ginástica caiu meio que de repente, assim,
programação. Não tinha, né, na verdade, na minha programação, trabalhar com ginástica coletiva. Primeiro pela pouca experiência, não tinha experiência antes de entrar na faculdade, não fazia academia, não participava de aulas e conhecia muito pouco. Na época da gente, né, isso foi nos anos 2000, o fitness estava ganhando ainda uma grande visibilidade, né? E as academias naquela época estavam se transformando em academia de musculação ainda, né? Elas eram mais conhecidas, como no seu surgimento, como academias de ginástica, né? Os maiores espaços físicos dentro das academias eram de sala de ginástica e a sala de musculação era sempre um pouco menor. Então, a gente estava passando, na verdade, por essa transformação. Estava chegando a figura do personal trainer aqui. Então, as aulas coletivas eram um grande boom das academias, né, de ginástica, conhecida como academia de ginástica. Academia de ginástica. A gente costumava chamar o professor que trabalhava ministrando aula de ginástica como os musos do fitness, né? Eles eram o grande sonho de consumo, assim, trabalhar com aquilo ali era realmente o maior desejo de muita gente que amava o fitness. Estar em cima do palco, comandar uma grande galera, microfone, as roupinhas, aquele padrão de movimento todo organizado, com música. Então, isso era meio que um sonho de consumo, era meio que a elite do fitness, o luxo, né, do fitness. E tudo isso acontecendo naquela época, que pra gente era novo como estudante, né, obviamente bate um medo, uma insegurança por não ter a experiência de lidar com muitas pessoas ao mesmo tempo e conhecer tantas coisas dentro do movimento, com música, tantas técnicas, ferramentas para aprimorar. Comecei a dar aula de ginástica dentro da faculdade, por um acaso. Na verdade, eu tinha dado uma aula de step na minha cadeira de recreação, olha que louco, com a professora Patrícia. E aí uma professora que trabalhava de um projeto dentro da faculdade, que era o Participe Esporte, que eu trabalhei, você trabalhou, a André, todos nós trabalhamos lá, ela precisou tirar férias, a professora Alba. E eu só tinha dado uma aula de step na vida, né, completamente verde, e ela pediu para eu assumir a turma, porque eu tinha dado uma aula de step. Eu fiz, putz, e agora? O que é que eu vou fazer com a turma de ginástica diária? Ela pediu para eu assumir a turma dela de 7 da manhã, de segunda a sexta. Foi minha primeira experiência com ginástica. Então eu tive que meter a cara. Eu fiz, eu vou. Estou muito afim de conhecer, de aprender. Né? Esse vai ser o meu laboratório. A gente também era assessorado, né, pelos professores Marcílio, né, Edna. Então a gente tinha essa segurança para poder pedir ajuda, para errar, acertar, tentar de novo. Então foi mais tranquilo para a gente. Assim, a gente não estava com a cara fora da faculdade ainda. E aí nessa turma eu comecei a experimentar de tudo. Comecei a montar minhas primeiras aulas de ginástica localizada, minhas primeiras aulas de alongamento, minhas primeiras aulas de circuito, minhas primeiras aulas de dança, de aeróbica. A aeróbica também era muito vasta, né? Tinha muita coisa com aeroboxe, aerodance, aerojazz, aerorock. Então era tudo aero por conta da aeróbica. E aí foi o meu laboratório. Eu comecei a estudar muito isso para fazer melhor para essa turma. Coincidiu com a época que a gente viajava muito para congressos. Então, sempre nos congressos, eu estava lá nos cursos de ginástica, prático-teórico, para poder aprender algo novo e levar, né, para a sala de aula. Logo depois, a professora da tarde, de meio-dia, que trabalhava lá, que era a professora Marina, também deixou a turma, uma nova professora substituiu, rolou aquele zum que a galera já conhecia a gente com o trabalho da manhã, acabei assumindo a turma da tarde também. E aí comecei a dar aula na faculdade de ginástica para todos os grupos, né? Dava aula de manhã, dava aula de tarde. Muitos amigos nossos, professores hoje, né, faziam aula conosco, ia lá para fazer aula de step, ia lá para fazer aula de dança. Acabava o material dentro daquela salinha pequena. Foi a minha primeira experiência ministrando aula de ginástica e depois eu saí dali para as academias. Então eu caí meio que de veneta, né? Caí na ginástica para substituir uma professora. Ela não quis mais voltar, tirou férias e não voltou mais. Acabei ficando com esse grupo ali por muitos anos e quando estava já perto de me formar, com experiência em academia, a quantidade de aulas assim oferecidas para que eu assumisse aumentou. Então foi uma loucura, assim. Quando eu vi, eu estava fazendo só ginástica o dia todo, todos os dias. E para que isso fosse possível, né, para tornar o meu meio de vida, o meu meio de sustentabilidade, eu tive que me aperfeiçoar muito. Tive que fazer muitos cursos, aprender diversas modalidades, me experimentar de diversas formas. Então foi algo meio louco, assim, foi uma coisa puxando outra, uma coisa puxando outra.
foi dando certo, eu comecei a gostar muito daquilo que fazia, né? Estar com pessoas, fazer bem para as pessoas, mudar o dia delas, é algo que toca a gente de uma maneira especial, né? A gente está sempre saindo da zona de conforto para pensar no que vai oferecer de melhor para todo mundo que acredita no que a gente faz. Então, aquilo ali começou a me viciar de um jeito que eu não consegui mais largar, né? Hoje em dia eu encontro uns amigos que naquela época trabalhavam com ginástica coletiva. Eu estou atualmente com 38 anos, barba ficando branca. E aí eu encontro os meus amigos daquela época e dizem assim, não, Renê, não acredito que você ainda dá aula de ginástica. Eu faço, pô, jeito, eu não me imagino sem dar aula de ginástica. Vou ficar ali, cabeça toda branca, a bengalinha aí contando até 8, fazendo meus passinhos em cima do step, descendo. Então começou a história na ginástica meio que por aí, né? Dentro da faculdade, na turma de ginástica dentro do projeto Participe Esporte, saí para as academias de ginástica e aí depois de alguns anos adquirindo experiência, outras coisas maiores aconteceram na minha vida em questão de oportunidades. Virei treinador de uma empresa que é uma multinacional, que é... Pode falar, não tem problema não. Pode, eu quero falar depois sobre o Fordance. Certo, é desse fora, desse fora. É desse fora, desculpe. Então, essa empresa, ela era a líder, né, de programas pré-coreografados de ginástica no Brasil, na América Latina e em boa parte do mundo, que era a Body Systems aqui no Brasil, representante da Les Mills Internacional. Então, a Body Systems era a empresa que projetava os cursos para todo o Brasil e América Latina de especialidades dentro da ginástica, Body Combat, Body Attack, Body Pump, Body Jam, Body Step, RPM, Shibam, Power Jump. E aí, depois de alguns anos trabalhando com ginástica, eu recebi o convite para integrar o time de treinadores dessa empresa. E depois desse convite, de aceitar o convite, muitas portas se abriram, obviamente. E eu vivi as experiências mais fantásticas da minha vida dentro da ginástica coletiva, junto desse time. Porque foi sendo treinador da Les Mills Body Systems, na época aqui no Brasil, que eu conheci boa parte do Brasil, né? Viajei praticamente o Brasil inteiro, ministrando cursos, palestras, dando aulas, participando de convenções, de grandes eventos, dando aula para milhares de pessoas, né? Me relacionando com treinadores não só do Brasil inteiro, mas também de outros países aqui da América Latina, dividindo aula com alguns apresentadores também de fora da América, lá da Nova Zelândia. Então tudo isso foi tornando para mim uma bagagem muito especial, além do cunho emocional, né, que é viver tudo isso, estar perto de pessoas de um grande referencial dentro da ginástica coletiva por anos, né, no mundo, estar ali, né, tão pequeno, tão novo naquilo tudo, né, mas foi tornando aquilo para mim uma bagagem tão incrível, além da emoção, né, que eu aproveitei todas as oportunidades, Dani, todas, das menores às maiores, para aprender. Né. Eu sugava os caras, sugava todo mundo, estudava muito, eu não me permitia estar diante de qualquer profissional daqui de Pernambuco, ou de fora de Pernambuco, ou de fora do Brasil, eu não me permitia me apresentar do lado deles em cima de um palco sem estar preparado. Isso fisicamente, espiritualmente, embasamento para o estudo do que eu tinha que fazer ali, né, de maneira prática, de maneira teórica. Isso era primordial para mim, estar preparado. Porque se eu estivesse preparado, qualquer imprevisto que acontecesse seria mais fácil de lidar. Estar preparado, para mim, é a receita. Você precisa dedicar uma parte do seu tempo, uma parte da sua vida para estudar, para se especializar, para estar junto dos melhores, né? E graças a Deus eu não posso reclamar de maneira alguma. Eu sempre recebi de Deus muitas oportunidades fantásticas que me possibilitaram, obviamente com essa minha sede de aprender, mas me possibilitaram melhorar enquanto ser humano, enquanto profissional. E de presente eu recebi a oportunidade de viver, né, momentos fantásticos aí dentro da ginástica coletiva, dentro do fitness, né, dentro da educação física, por que não? Né, e hoje em dia eu fico falando assim, como se eu fosse um velho já, falando, né? Na minha época, mas é louco como a gente vai mudando o discurso com o tempo, porém eu pretendo nunca deixar de falar de tudo isso que eu vivi com muito amor, com muita paixão. Isso faz parte da minha vida por quase 2 décadas, né? Então, não é algo que é irrelevante, é algo muito especial. A gente se conheceu. Não, a gente se conheceu. Muito bom ouvir a sua versão aí dessa trajetória. E olha que isso foi compactado, tá? Tem muito mais aí. É verdade.
Ele falou só dos melhores e grandes momentos aí. Mas sabe o que é bacana, Renê? Eu tenho uma lembrança muito clara e aí eu aprendi step com você. Renê foi o cara que me ensinou step. Eu ia lá fazer as aulas com ele também. Eu ficava lá, Renê, como é, Renê? Né? E aí foi com você que eu aprendi o step. E muito de ginástica localizada, né? Entre outros espaços. O primeiro contato foi com você, de fato. E aí eu lembro pra mim, tem uma lembrança muito clara da gente lá no FUNAF, lá em Fortaleza. Medo. A gente fazendo curso de step. A gente tava fazendo curso de step. Tava com você lá e você já era um grande cara do step aqui. E você tava fazendo curso de step. E é muito claro isso pra mim, assim. Você tava lá e daqui a pouco você olhava dentro dos intervalos, o cara falando lá, uma pausa pra beber água. Aí tu parou assim, com a garrafa d'água na mão, assim, aí eu olhei assim, eu ainda vou estar ali naquele palco, dando aula de step junto com aquele cara ali. Você disse isso pra mim, eu olhei, eu disse, porra, vai mesmo, eu tenho certeza, assim, vê que importante a gente ter uma meta clara, né? Você sempre quis isso, você quis, e você sabia que para querer isso, né? E eu acho que isso fica muito claro quando a gente sabe aonde a gente quer chegar, e a gente só chega se a gente tiver essa sede aí que você tem, essa sede de querer o tempo todo tá aprendendo e o cara tá lá e tu fica lá estudando o cara e como é que ele fala e querer estar preparado, né? Você é uma pessoa proativa, você é um cara proativo. Eu acho que nem à toa que a Proativa veio justamente para definir esse tipo de padrão de pessoas como você, que são proativas. E aí essas pessoas proativas, elas vivem intensamente cada momento, às vezes o pessoal diz assim, vai ser uma aula para 10 pessoas, bateu aquilo, vai ser uma aula para 10 pessoas, vai ser uma aula para 5 pessoas. Essa aula para 5 pessoas, ela é com a mesma emoção do que aquela aula que você dá para 100 pessoas no palco. Então, assim, quando a gente tem esse amor pelo que faz, a gente vive muito intensamente. E aí parece justamente que a gente é um velho. De vez em quando eu fico falando também, eu tô me sentindo aqui na minha época. O discurso, né, de coroa. De coroa. Eu achei também, eu me vi que eu ia passar muito tempo localizada e na academia, eu me vi em outros espaços. Né? Até que veio aquele acidente que eu tive no joelho, e aí eu fui atropelada, e perdi o menisco medial, e aí dentre outras coisas. E aí, dar aula de step para mim ficou... Era partir o coração, o joelho começava a latejar e eu não podia fazer tudo. E jump, e aí isso foi dando uma dor. É tirar de você aquilo que você mais gosta, que é aquele, né, aquela coisa. E aí meu físico, infelizmente, me conduziu para a área do... que não deixa de ser uma área que eu gosto também, mas que eu vou te contar, que eu sinto uma saudade. A gente que trabalha com ginástica, né, com esse assunto aí, esse tema do fitness, em especial, é muito louco se imaginar sem isso, né? A gente conhece relato de muitos amigos nossos que para largar o osso, né, parar de dar aulas, é um ritual assim de muito sofrimento, né? Você programa a sua despedida, você segura mais um mês, mais outro mês, e aí você diz, caramba, eu vou ter que parar de dar aula de ginástica e fazer outra coisa da minha vida. É como parir assim, sentindo muita dor, é muito sofrido, né? E essa cena que você relatou aí, né, da gente lá nos cursos, em congressos, e eu olhando aqueles caras lá em cima do palco, todos dando aula bonitinhos, né, o shape maravilhoso, a roupa bonita, todos padronizados, e eles ensinando muito bem, se movimentando de maneira fantástica, aquilo tudo, esse combo todo, esse conjunto, era algo realmente atraente demais, apaixonante demais. É algo que deixava a gente vidrado, não enxergava mais nada. E todo esse encanto que aquilo proporcionava para os meus olhos e eu transformava isso em sentimento e levava para o coração, é tão louco assim de relatar hoje, tendo passado quase 20 anos, que eu me lembro exatamente de ter dito isso para alguns amigos como você, e passado alguns anos, isso aconteceu na minha vida, né? Eu depois subi no palco com todos esses caras, viajei com esses caras, né, pelo Brasil todo dando aula, vestia a mesma roupa que eles, e eu tive, graças a Deus, a oportunidade de dizer para todos eles, né, que eles foram inspiração para mim e que era muito surreal me olhar naquele momento ao lado deles, dividindo um momento especial também, que marcou minha vida, né, como professor de ginástica coletiva aí para sempre. Eu não vou esquecer disso tudo que a gente viveu nunca, né, nos congressos,
nos navios, né, nas convenções. Me fala! Não, eu sempre. Agora é a hora, né? A gente tem essa vida louca, corrida, a gente vê muito a gente fala sobre tudo. Você vê muito pouco, mas isso está dentro desse universo da dança aí. Me conta, Renê, como é estar no navio, galera? Renê passou, me diz aí quanto tempo tu passou no navio. 9 anos. Incrível, 9 anos. Que sensacional. Ele fazia um cruzeiro, né, Renê? Esses cruzeiros me conta, fitness, fala existem. aí. Existem os cruzeiros com temática de fitness, né? E existem os cruzeiros que não têm a temática de fitness, mas eles têm na sua programação um quadro de aulas de ginástica, e com todas elas, obviamente, né, para atender de maneira coletiva, enorme, né? Um cruzeiro de 4 dias, 7 dias, 15 dias, 20 dias, tem na sua programação, além da academia. Oi, Rafa, um abração, meu filho. Perrier, meu querido, grande vai estar com a gente quinta-feira. Quinta-feira, queridão. Rafa é um queridão. E todas as academias, os navios têm na sua programação as aulas coletivas, junto com as pessoas da recreação também, e uma academia. Então, tem uma equipe, na verdade, que viaja, né, com os cruzeiros, com as empresas de navio e tal. Eu nunca fui de equipe contratada do navio, mas como eu trabalhava para essa empresa no começo, que era a Les Mills, eles tinham uma parceria com o cruzeiro da MSC. E todos os anos, esse MSC proporcionava para os seus passageiros uma semana de fitness. Então, eu fui chamado, eu virei meio que, como é que fala, arroz de festa, né? Todo ano eu estava lá. Todo ano, arroz de festa. O pessoal já dizia assim, ixi, já Renê com certeza vai. Então, Renê de Cruzeiro, era o Renê de Cruzeiro. Cara, então, é tão engraçado assim, porque a primeira vez que eu fui chamado também já era algo surreal, né? Viver 7 dias ali no cruzeiro e fazendo algo fantástico, que eu amo, que era dando aulas. Era muito surreal imaginar. Quando isso aconteceu, foi tão gostoso a oportunidade de me experimentar diferente, né? Para quem trabalha com ginástica coletiva, quem trabalha ministrando aulas de dança, de ritmos ou de outras modalidades, sabe que a gente obedece um protocolo natural, né? Uma anamnese que é feita, uma apresentação, introdução de aula, condução ali do planejamento de aula com as suas variedades e adaptações, né? O fechamento de cada aula, para cada modalidade em especial, um estudo técnico, né? Histórico, depois técnico, depois de biomecânica, de aplicabilidade, de opções também de intensidade, variedade. Então, tudo isso a gente precisa se especializar para fazer bem. E quando a gente já faz isso dentro da academia e sai da academia para um ambiente, sei lá, para uma praça, para um parque, para um centro de convenções, e navio, né? Tudo muda. A aplicabilidade muda, o planejamento muda, a abordagem, a condução, a orientação, a explicação. Então, era mais uma experiência fantástica de eu me descobrir professor de aulas coletivas, né, com uma reação diferente, num lugar diferente, aplicando aquilo que eu faço todos os dias, já dentro da minha zona de conforto, de maneira diferente. Então, era estudar para fazer isso bem também. E acredito que a coisa voltou, a oportunidade voltou a surgir, um ano e depois outro, porque deu certo, graças a Deus. Mas também fiz muitos amigos e recomendo a todo mundo que trabalha com aulas coletivas, se tiver oportunidade, vá. É algo assim surreal. Você se imaginar, não estou nem falando só da experiência luxuosa que é estar embarcado, né, num transatlântico, com aquela visão, aquele pôr do sol, aquele nascer do sol, mas é a experiência de se conhecer também como professor de aulas coletivas, com um estímulo completamente novo, com a recepção completamente diferente. Então, aquilo me tornou também mais forte como professor, como ser humano, uma experiência que eu também não vou esquecer. Fui até o ano passado participei. Depois da Les Mills, quando não aconteceu mais o projeto em parceria da MSC com a Les Mills, esse projeto foi encerrado, eu fui chamado para o Cruzeiro Fitness. E aí o Cruzeiro Fitness ele era um pouco maior do que o projeto da Les Mills com a MSC, que era só com as aulas dos programas da Les Mills. O Cruzeiro Fitness já apresentava aulas tradicionais de step, alongamento, dança, jazz, yoga, pilates. E aí foi muito legal também, porque nesses cruzeiros fitness que eu fiz nos 2 últimos anos, ano passado e ano retrasado, a gente conseguiu dividir esse momento com feras
da ginástica coletiva no mundo todo, né? Então eu estava dando aula ali com Álvaro Romano, estava dando aula ali com Nélia Gárcia, Caramba! né? Tava com Uhum. Valdir Soares, da Fitness Brasil. Sim, Então, Valdir Soares, então querida. imagina que a equipe da gente era composta por essas feras. Quando juntava o time de fitness, a gente tinha ali 20 pessoas, e dentro dessas 20 pessoas, essas feras faziam parte. Álvaro Que Romano, Nélia, massa! né? E eu lá, É. tipo, e de Recife, Renê. Aquilo era muito louco para mim, né? Mas eu tentei buscar nessa oportunidade mais uma força de saber que essa oportunidade iria exigir de mim um padrão de qualidade diferenciado, Isso. porque representar o seu estado, representar a sua região, no meio de tantas feras que trabalham com isso há muitos anos e ministram palestras, cursos, aulas no mundo todo, e você está ali no meio deles, dando aula, e eles te observando, e eles fazendo aula contigo, isso ia exigir de mim, mesmo macaco velho já rodado, ia exigir de mim sair mais uma vez da zona de conforto, para poder manter um padrão de qualidade alto naquilo que eu ia oferecer dentro, né, do trabalho com aulas coletivas. Então, todas as experiências que eu teria para contar aqui, eu ficaria umas 3 lives, viu? Só falando da emoção, do aprendizado. E, pessoal, vê só, não sei se vocês conseguiram pegar essas dicas que o Renê tem falado aqui desde o início, tá? Essa questão do aprendizado dele, dessas experiências. Então, assim, ó, um cheiro para Henrique aí, que mandou um cheiro para mim, Heleno, para você. Heleno, meu querido. E aí, um beijo para todos os outros que estão aí, tá? Compartilha, chama aquela galera da dança para cá, para poder eles ouvirem essas preciosidades aí que o Renê tá falando. Então, Renê, você falou o que eu posso pegar aí de dicas, né, para as pessoas que querem trabalhar nesse universo da dança. Então, assim, é o tempo todo estar em constante processo de aprendizado, e aí isso perpassa em qualquer profissão. Se você quer estar na excelência, se quer estar lá junto com os melhores, você tem que sair da zona de conforto e estudar pra caramba. Então, assim, Renê sempre foi uma pessoa preocupada com todo o cenário, né? Eu percebi muito isso, Renê. Sempre a preocupação com o todo. Então, assim, a preocupação dele não era só em decorar ou aprender a coreografia, ou coreografar alguma música, ou pensar no planejamento de uma aula. Ele sempre se preocupou com o estudo, sempre se preocupou com o perfil do público, né? Com a forma de apresentar aquilo ali. E aí você já falou tudo isso, se liga, galera, aí, o que ele está dizendo. O que ele falou já até agora. Falou também da questão de aparência, né? Você falou muito disso, de como é que a gente vai se apresentar, como é que a gente vai se comunicar, como é que a gente vai, né, repassar tudo aquilo que a gente aprendeu de forma prática, de forma simples, e que as pessoas recebam a mensagem que você quer dar, né? E que atinjam o resultado, porque tudo tem que ter um resultado, né? Então, assim, é extremamente importante esse pessoal que eu vejo muita gente querendo embarcar nesse mundo da dança. E aí, logicamente, a gente vai aprendendo, né? A gente vai, desde o início, eu pensava como é que eu fazia, depois de um tempo você vai revisitar, eita, ainda bem que eu evoluí, né? Mas aí você vai se modelando, né? Aprendendo. E aí, como é que a gente poderia ajudar, assim, com dicas, Renê, para quem quer entrar nesse universo da dança? Porque a dança tem um poder muito grande, a gente já viu isso, Renê vai falar um pouquinho mais aqui, mas o que você aconselharia, Renê, para as pessoas que querem entrar nesse mundo da dança? Como é que você que está lá dentro, você que conhece, você que sabe o que o público, o que funciona, como é que a gente poderia ajudar essas pessoas? bacana, Dani. A dança nos últimos, sei lá, vou tentar tomar um tempo, assim, proporcionalmente ao tempo que eu dou aula de ginástica. Eu acredito que nos últimos 10 anos, mais ou menos, né, ela tornou-se, sem dúvida, o carro-chefe dentro dos centros, das academias, como a atividade de maior rentabilidade, né, de público, de quantidade de coro, né, quantidade de pessoas em sala de aula, e obviamente com essa descoberta de quão maravilhosa é a aplicabilidade da aula de dança, os efeitos todos que ela proporciona, né, de benefícios oriundos a diversas atividades físicas, mas em especial também no bem-estar, na coisa do grupo, da família, da equipe, das pessoas que se aproximam para curtir aquela sessão de dança junto. Todo esse lance de conexão muito envolvido, de paixão, né, a música e o movimento ali que também mexe diretamente com o teu corpo, cabeça, coração. A gente falaria de muitas coisas dentro de dança, especificamente, obviamente, estou falando aqui dentro da academia,
que existe a dança também nos centros, né, de dança, nas escolas de dança, mas a dança fitness, essa dança de academia, ela ganhou uma proporção gigante nos últimos anos. E, obviamente, junto com o tamanho, né, que ela tomou, a parcela que ela hoje ocupa, o percentual gigante dentro dela, ela engoliu muitas aulas coletivas, né? E dentro desse tamanho, essa proporção gigante, foram surgindo muitos professores, foram surgindo muitas academias, foram surgindo dentro de cada academia muitas aulas de dança, foram surgindo muitos cursos de dança, muitos programas pré-coreografados ou para coreografar de dança, internet aí à vontade com dança na nossa cara todos os dias, todas as horas, né? Então, a proporção tomou uma força assim que a gente hoje eu não consigo dimensionar, né? Tem academias hoje que funcionam somente com aulas coletivas de dança. Tem musculação e aulas de dança. Não tem nem mais as aulas de step, de aeróbica, de localizada, alongamento, etc. Então, é muito importante olhar para isso com carinho e muito cuidado. A gente está vivendo agora um momento, por exemplo, de um processo seletivo assim terrível, né? Quem é que vai sobreviver agora trabalhando com dança? Né? Nós tínhamos um quadro aí, um cenário, sei lá, vou chutar um número fantasioso. Nós temos em Recife, com certeza, mais de 1.000 professores. Mais de 1.000 professores que trabalham com dança. Qual é a dica que eu dou para quem quer trabalhar com dança? Primeiro, que você seja apaixonado por ministrar aula. Eu vou bater no pé disso a minha vida inteira. Como professor, eu não posso nunca passar por cima do que é primordial, que é você ser apaixonado por planejar, aplicar, acompanhar, medir resultados. Tá? Eu nunca posso passar por cima disso. Eu não seria fiel àquilo que eu me preparei a vida inteira para fazer, mesmo com dança. Eu nunca fui exímio dançarino, nunca fui. Para quem é exímio dançarino, perfeito, né? Você já tem uma carta na manga maravilhosa. Eu nunca fui exímio dançarino, mas eu sempre tive facilidade com movimento e música. Sempre tive uma boa coordenação e, obviamente, o treino vai deixando a gente melhor. O nosso movimento de membros, né? Então, o estudo de cada ritmo, o histórico. Porém, a minha experiência mais fantástica dentro disso tudo vem da ginástica. Então, a dança apareceu para mim como uma especialidade dentro da ginástica. Então, todas as ferramentas da ginástica eu trago para a minha aula de dança, que isso não tem nada a ver com a dança que é aplicada nos centros e nas escolas de dança. Mas para mim é muito importante o plano de aula, para mim é muito importante a ferramenta de ensino, a ferramenta de aplicabilidade física, o acompanhar, corrigir, além da motivação, interação, alegria, da paixão, do suor que a gente derrama, né, da performance. Além disso tudo, para mim é muito importante cuidar dos detalhes, né, de ferramentas para aplicar a aula, ser professor de dança. Isso para mim é muito especial. O nome professor já vem antes da dança. Então, isso para mim é muito importante. Professor de dança. Você é primeiro professor do que tudo, né? E ser professor requer uma responsabilidade gigante. Quantos de nós, professores que trabalham com dança, estão preparados para falar sobre treinamento, por exemplo? Quantos de nós, professores de dança, estão preparados para adaptar a aula para diversos níveis, né, considerando todas as variantes, inclusive patologias? Né? Quantos de nós, professores, estão preparados para falar seriamente sobre dança? Falar sobre fisiologia, sobre biomecânica, sobre o histórico da dança, sobre a origem disso tudo, o porquê que ela acontecia daquele jeito e o porquê que ela sofreu adaptações e hoje se apresenta dessa forma. Quantos de nós? Infelizmente, ainda não podemos dizer que somos muitos, infelizmente. Mas eu acredito que já existe uma iniciativa, né, com os vários cursos, com as especializações, com os programas. Nós sempre, ou quase sempre, vamos encontrar pessoas que são preparadas para fazerem isso bem, orientando quem está conversando agora. Existe uma maneira de medir ainda a aula de dança em academias, em centros, que me incomoda um pouco.
E eu sou super conhecido por ser falastrão demais. Falo pra cacete. Desculpa o palavrão, né? Então eu aprendi a fazer isso com mais cuidado, depois que fui ficando mais velho. Né? Mas tem uma cara que a gente mostra para as pessoas que me incomoda um pouco ainda, que é o professor que dá aula de dança ser associado apenas como um bom bailarino ou um cara que é especialista na arte de levar alegria para as pessoas, né? Mas quase nunca é lembrado como o cara que é preparado para fazer aquilo, com segurança também. Além da motivação, para fazer isso com segurança. Saber o que está fazendo. Nós nem sempre somos associados a esse perfil de professor. E isso é algo que me incomoda, que eu vou passar minha vida inteira brigando para não. Para que as pessoas olhem para o cara que trabalha com dança, que ensina dança, como o cara que é preparado para fazer aquilo ali com segurança, com eficiência e com motivação também. É muito mais do que ser feliz, é muito mais do que amar dançar, é muito mais do que ser um bailarino maravilhoso. É estar preparado para. Obviamente, muitas coisas contam pontos absurdos. Você ser muito feliz, você ser muito carismático, você ser apaixonado por pessoas, você conseguir fazer conexão de professor para aluno, de aluno para professor, de aluno para aluno. Tudo isso vai contar um ponto gigante. O relacionamento é a chave para quem trabalha com aulas coletivas. Porém, o bom relacionamento, a conexão, o entretenimento, a emoção, isso é um assunto muito importante. Mas não é só isso. E eu gosto de brigar sempre por todo o resto, que às vezes é um pouco esquecido. Não sei se você está entendendo a minha linha de raciocínio, né? Mas eu acredito que isso aqui é a cereja do bolo. Sim. Você precisa passar por isso aqui primeiro. Primeiro, o estudo, o planejamento, o treino do movimento, técnica, ferramentas de ensino, correção, aplicabilidade, fornecer opções, orientação, descrição de exercícios, descrição de sequências, processos de ensino-aprendizagem e depois o relacionamento. Ele vem para coroar tudo isso. Às vezes, é possível para nós que trabalhamos com dança conhecermos alguns cases de sucesso. O cara que faz muito sucesso trabalhando com dança, porque ele é muito feliz, porque ele é muito carismático, porque ele dança muito bem, porque ele grita, porque ele é animado. E não está errado. Eu acredito que esse cara também tem muito para ensinar para todos nós. Mas a gente não pode tirar o mérito também do processo que vem antes disso, que é a preparação, o estudo, o treino de ferramentas, a aplicabilidade, acerto e erro, por que não, né? Foi no laboratório da gente, mas é muito importante estar preparado para. E aí a motivação, a alegria, o carisma, esse potencial, que às vezes é nosso já. Cada pessoa tem o seu jeitinho ali especial de como se relacionar, de como brincar, de como se divertir, de como dividir. Então, quando você coloca isso que tem de especial seu no que já existe de fantástico, que é o estudo, a preparação, a experiência, nossa, então para mim é perfeito. Sabe, não dá para existir uma coisa sem outra. E às vezes, infelizmente, hoje em dia, a gente não é visto dessa forma. Por alguém que passou pelo processo de preparação, estudo, treino de ferramentas, acerto e erro, até chegar no carisma, no potencial de diversão. Né? E uma dica que eu poderia dar para todos os professores que pretendem trabalhar com dança, primeiro é amar pessoas. Trabalhar com aula coletiva é isso, é o tempo inteiro focar no cliente, focar nos amigos, focar nas pessoas que acreditam naquilo que você faz. A nossa vida inteira é pensar em se especializar, sair da zona de conforto para ver como fazer isso melhor para as pessoas. Né? O dinheiro, o pagamento, a recompensa, o reconhecimento vem depois. Primeiro é 100% dedicação, 100% suor. Então é gostar primeiro de fazer isso para as pessoas. É mais do que uma experiência só sua, entende? É muito mais do que eu amo dançar. Quando eu danço, eu me realizo. Ser professor de dança é muito mais que isso. É você, inclusive, às vezes, inibir isso que existe em você para fazer pelo outro. Para poder tocar o coração do outro. Na sua dor, na sua tristeza, na sua angústia, no seu sacrifício, no seu suor derramado. Às vezes, pouca valorização. Mas você entender que a sua missão é fazer isso pelo outro. Então, isso é muito especial para quem trabalha com pessoas, com aula coletiva, então, atender muitas pessoas ao mesmo tempo.
Depois de descobrir que você ama fazer isso e vai fazer com 100% de dedicação, o que eu posso dizer para todo mundo é mais do que amar dançar, mais do que assistir YouTube ou participar de aulas ou já viver na dança desde pequeno. Ah, eu dançava quadrilha, eu sou de balé, eu sou de swingueira, eu dançava funk, eu dançava forró. Mais do que isso, é você entender que você vai inibir aquilo que é só seu para compartilhar. E entender que para fazer isso bem, você precisa voltar lá para o começo. Preparar-se para estudar a dança, estudar a origem de cada ritmo, de cada movimento, entender de movimento, entender de treinamento. Se a dança faz parte de um quadro, por exemplo, de aulas de treino aeróbio dentro da academia, você precisa estudar treino aeróbio, você precisa estudar ginástica aeróbica. Tá? É inevitável, não dá para pular todas as etapas só porque a gente sabe dançar, ama dançar. Pode até dar certo. Dá certo para as pessoas, às vezes, a encher sala. Né? Ah, eu já tenho a minha sala cheia, tenho 50 pessoas fazendo aula comigo, isso significa que eu sou um professor maravilhoso. Não. Infelizmente, eu tenho essa notícia triste para te dar. Não significa isso. Tá certo? Não significa. De repente você é muito bom, né? O seu carisma tem um potencial gigante e você ajuda muito ao dono da academia em um assunto chamado retenção. As pessoas estão lá porque te amam, porque você é bom de relacionamento. Isso não quer dizer que você é o professor mais preparado para aplicar aquela sequência de exercícios, aquele tipo de treinamento. Porque para fazer isso bem, com respaldo, com segurança, com eficiência, é preciso estudar. Então eu, que sou formado em educação física, não posso, né, pular essa etapa, entendeu? Não posso. E às vezes eu culpo também o mercado por isso, Dani. A demanda é gigante. As academias hoje têm geralmente no seu quadro de aulas coletivas 2 ou 3 ou às vezes mais professores que trabalham com dança. Porque o horário de aulas coletivas ali tem, na sua maioria, a disposição de aulas de dança. E às vezes um professor, 2, não consegue atender a demanda. Essa academia precisa de quê? De mais professores. Existem muitos professores preparados assim, à risca? Às vezes não. Então a academia precisa contar com a força de um preparado, de um em momento de preparação e por aí vai. Qual é o ruim, talvez o retrato ruim disso aí? É que aquele que não precisou passar pelas etapas e hoje já assume uma turma cheia, com pouco tempo de estudo, mas um potencial de carisma gigante, e isso eu tenho que reconhecer e aplaudo, talvez ele entenda no coração dele que ele não precisa mais passar pelas etapas, porque ele já se tornou um professor de sucesso. E a resposta dele como resultado é o quão ele é amado. Entendem? Então, às vezes, uma associação que a gente faz a um excelente professor de dança do mercado é a quantidade de alunos em sala. E depois que a gente fica mais experiente, a gente entende que o número de alunos em sala é muito relativo. Isso vai mudar do turno, isso vai mudar de zonas, dentro do Recife, na Zona Norte, na Zona Sul, a cultura é diferente. Isso vai mudar quando você dá aula de manhã, de tarde, de meio-dia, de noite. Isso vai mudar para você quando você, como professor, precisar se desafiar. Vou dar exemplos de desafio. Quando você precisar dar aula em convenção, é diferente. Quando você precisa dar aula em parques, é diferente. Quando você precisa dar aula em centros esportivos, que não tem espelho, que não tem microfone, que não tem recursos, é diferente. Quando você precisa dar aula em cruzeiros, com o público completamente diferente daquilo que você vê no dia, é mais um desafio. Quando você agora, no meio dessa pandemia e quarentena, precisa abrir a sua rede social e aplicar uma aula por vídeo. E quem é que está preparado para fazer isso com competência? Entende, Dani? Então, são momentos que vão propor para todos nós, professores, um desafio. Caramba, o quão eu estou preparado para fazer isso bem? Será que eu sou uma referência? Porque eu estudei muito isso que eu faço, e junto com o que eu estudei, eu também tenho a minha experiência prática, que é também algo que me ajudou a me tornar melhor naquilo que faço? Sim. Ou será que
o meu pouco tempo de experiência, meu pouco tempo de estudo, porém, eu danço maravilhosamente bem e sou carismático, significa que eu estou preparado para qualquer desafio com aula de dança? Então, é uma dúvida que eu tenho certeza que muitos não vão saber responder, por pouca experiência e por pouco preparo. Então, qual é o conselho principal que eu posso dizer para quem quer começar a trabalhar com aulas coletivas, com dança especificamente, que tomou, né, uma proporção gigante dentro das aulas coletivas? Hoje em dia, provavelmente no país inteiro, né, em boa parte do mundo, a aula que leva mais pessoas para os lugares, para os centros, para os eventos, para as academias. Caramba, quer fazer isso bem? Estuda. Estuda dança, sabe? Tenha como referência pessoas que fazem isso há muito tempo e bem, de qualidade. A gente às vezes olha só para um assunto, para um tema, para um programa, e isso é pouco. É uma experiência válida, sim, mas é pouco. Esteja aberto. E nunca pare de estudar, nunca pare de fazer cursos, nunca pare de estar com quem realmente também pode te ajudar. Pessoas que têm mais experiências, pessoas que têm um aprendizado gigante para compartilhar com você. A gente, aqui no Nordeste em especial, vou falar, a gente ainda tem pessoas que de um bom referencial com quem a gente pode contar. Pessoas que estão dispostas mesmo a fornecer um curso, ou estão dispostas a sentar para conversar, a te chamar para a aula e te dar um feedback pós-aula, te ajudar na preparação. E isso não acontece em todo canto do mundo, gente. Sabe? Então a gente pode aproveitar que existem pessoas muito bem preparadas, muito profissionais, competentes, e também que estão dispostas a compartilhar, a dividir. Porque se os fodões, desculpa o palavrão, bem soubesse, eles não dividiam com ninguém. Eles guardavam para eles e se davam muito bem nisso. Mas a gente tem essa cultura de ajudar o próximo, de compartilhar ensinamento, experiência, graças a Deus. Apesar de existir também, em parte da nossa profissão, isso em toda, né? Mas dentro do fitness, dentro das aulas coletivas, existe ainda esse assunto da vaidade, às vezes muito aparente, de alguém que, né, pisa no outro, né, puxa a rasteira o tapete do outro. Existe isso também aqui, mas vamos concentrar nossa energia na parte boa disso tudo. Tem muita gente massa, fazendo um trabalho bacana, fornecendo experiência fantástica, aprendizado, conhecimento. Cola nesses caras, vai estudar, experimenta, faz mais de um curso. Se você tem um curso de dança, faz outro. Se já tem 2, faz o terceiro. Se tem o terceiro, faz o teu programa de dança também, se experimenta, sabe? Então, tudo Sabe o que eu acho interessante, Renê? A gente tem pouco tempo aqui, tem até uma pergunta sobre a educação física escolar, vou te fazer já. É justamente essa questão de conseguir... tem aqui sobre... Tô vendo. A sugestão sobre educação física escolar, como é que a gente pode fazer isso? A gente tem 10 minutinhos aqui, só que depois a gente explica direitinho. Se deixar, né? Tu viu que... Não, e aqui também eu tô aqui me deliciando, né? Porque é muito importante a percepção de valor que o pessoal tem em relação ao profissional de educação física de dança, que está na sala de ginástica, que acha que aquele pessoal que é o alegrinho, que é o, né, é só isso e acabou. E não, tem que ter muito estudo, tem que ter muito... A gente precisa compreender de treinamento, de aplicação cinesiológica para mecânica do movimento, de prescrição, de correção, didática, planejamento. Então, assim, profissional competente e capacitado é aquele que tem essa caixinha de ferramentas muito bem abastecida e constantemente lubrificada, né? Trazendo com mais reposição, atualizada. Vamos atualizar a caixinha de ferramenta, vamos atualizar a caixinha de ferramenta, vamos atualizar a caixinha de ferramenta. Não deixar lá e enferrujar aquele conhecimento. Como é que a gente pode ajudar a Danúbia? Que eu sei que esse é o conceito agora das escolas estaduais. Na verdade, está todo mundo passando por um processo de adaptação, né? Nesse momento novo. Parece um filme que a gente está vivendo, né? E eu ainda não entendo, para ser bem sincero com você, Dani, como está funcionando a educação física escolar através das videoaulas, né? Das videoconferências. Eu tenho uma sobrinha, né, que começou muito novinha, mas já está fazendo aula, inclusive, de atividades físicas, né, pelo celular, pelo computador, pelo tablet. Existe uma rotina de exercícios ainda recreativos em casa, que estimula o movimento. A dança, especificamente, eu não vi a aplicabilidade de nenhuma escola se fazendo do uso dessa arte nas aulas de educação física. Um conselho que eu dou agora
é a gente, para tudo, na escola ou quem está trabalhando com grupos de academia, já que a gente não consegue nem sempre observar o aluno do outro lado, é pisar no freio, sabe? Vai devagar, sabe? Isso. Volta lá para a Calma. tia da escola, ensinando com calma o pé, repetindo mais vezes, pedindo para respirar, repetição, sabe? Aquele ritmo que a gente já está acostumado a ter na academia, na quadra, no campo, não funciona tão bem agora. É hora de desacelerar um pouco, vamos com calma. Vai exigir muito de nós, como professores, ser muito bom em aplicação didática, pedagógica, muito. E aí, quem se preparou, ótimo. Né? Se não se preparou, corre. Tenta adquirir alguma ferramenta, mesmo que seja aos 45 do segundo tempo, isso vai te ajudar. Se você pretende atender alguém do outro lado da tela com muita segurança, a informação, o cuidado, o treino de ferramentas é imprescindível para fazer isso bem. Então, um conselho que eu posso dar, mesmo não sabendo como está acontecendo ainda nas escolas, é pisar no freio. Não dá para a gente fazer como antes agora. Correr, É hora de ir com calma, né? um dia de cada vez, um processo de ensino-aprendizagem ali mais adaptado, numa velocidade menor, e acredito que a gente vai conseguindo, né, segurar a onda por enquanto, até a gente conseguir fazer isso de maneira mais completa. E eu acho ainda que posso ajudar ela um pouquinho, dizendo assim, olha, procura videoaulas, mini vídeos de 5, 6 minutinhos e passa para a criança, assiste junto com ela, olha o que é que você acha, fala da história da dança, começa nessa hora aí buscando outros conteúdos. Helder, meu querido, um cheiro para você, eu já queria dar um cheiro para ele ali, que ele falou com a gente já desde o início. Um abração. E eu tenho uma pergunta que não quer calar, essa pergunta é... Medo. Renê. Eu vejo muita gente dando aula só, única e exclusivamente, de costas para o aluno, aula de dança. Eu sei que é um dos recursos, eu tenho, né, já trabalhei com dança e tudo mais, então assim, é um dos recursos que a gente faz quando o aluno tem problema de percepção visual e tudo mais, um dos recursos. Mas que o tempo todo eu preconizei, eu falei, ó, você tem que dar aula de frente para o aluno, de frente para você poder... Me conta, Renê, essas pessoas, então, esse ser humaninho que só dá aula de costa para o aluno. Vamos lá, vou explicar para você. É uma história um pouco longa, vou tentar resumir, que eu sou muito prolixo, tá? A gente tem 5 minutos, qualquer coisa a gente conversa de novo, só para você terminar de explicar. Tá certo, vamos lá. A gente teria que dizer se é certo ou errado, é para fazer ou não é para fazer, indo lá para a história. Como é que a história da ginástica de academia, a ginástica coletiva, explica o posicionamento do professor? Esse posicionamento do professor é importante para quê? Então é muito importante você se perguntar. Tudo é questionar, é ser crítico a esse ponto para poder entender o significado. Quando o significado é bem explicado, você está tranquilo. Então vamos lá. No começo, as aulas em centros esportivos, em grandes clubes, então como é que era aplicado? Em lugares que não detinham de tantas ferramentas como hoje, tantos recursos. A gente não aplicava a aula em salas com espelho. Todas as aulas aconteciam em clubes, em centros esportivos, e os professores daquela época, de ginástica aeróbica, que nem sempre eram formados em educação física, na maioria das vezes eles eram ex-atletas de ginástica aeróbica, e foi assim que a coisa começou, lá nos anos 70 para 80. Tá? Então, eles começaram a dar aulas em centros esportivos. E eles precisavam se posicionar de frente para se movimentar em forma de espelho. Os alunos reproduziam ele em forma de espelho porque não tinha o espelho. Quando essas aulas chegaram na academia, muitas delas começaram a acontecer em salas próprias para aulas de balé, aulas de dança, que já tinha o espelho ali. Então esse recurso foi também aproveitado para aulas de ginástica, aulas de dança. É certo, é errado? Não é certo, nem é errado. Você pode também dar aula de costas, né? Pode dar aula de frente. Você frisou um detalhe importante. O aluno às vezes entende melhor de costas? Pode ser. Mas para o aluno entender de frente, você precisa ser bom em quê? Em didática. Exatamente isso. Mas é muito mais fácil eu virar de costa e dançar e o aluno me seguir, do que eu ter que ficar de frente e explicar para ele que a minha perna esquerda é a perna direita dele. Que quando eu levanto minha mão esquerda, eu estou pedindo para ele ir para a direita. Então, isso vai exigir mais de mim como professor. Eu ter que educar o meu aluno para reproduzir a aula comigo de frente para ele. Ok,
É bom ou é ruim? Do jeito que for melhor para o seu aluno, faça. O importante é a gente cuidar dele. Isso. Porém, eu posso educar o meu aluno a fazer aula comigo de frente. E quando eu estou de frente para o meu aluno, eu também tenho um recurso fantástico, que é a minha visão periférica sendo trabalhada o tempo inteiro. Eu consigo o tempo inteiro observar detalhes que podem me ajudar nas minhas dicas de segurança, nas minhas descrições de movimento. Então, quando eu estou de frente, eu olho nos olhos deles. Além de me conectar, de fazer relacionamento, eu posso observar melhor do que só pelo espelho. Entendeu? Quando eu viro de costas, eu perco um pouco desse recurso. Quando eu estou de frente, além de precisar, né, sair do descanso para ensinar o meu aluno a entender que eu sou espelho dele, eu também vou ter esse recurso, que é conseguir observar muito melhor. Tudo. Me conectar e observar muito melhor. Está falando aí que questão de trabalhar a lateralidade, Alberto. É isso que eu falei. Você entender que para a sua esquerda é a direita do aluno e também educar ele para isso. Tá certo? Então, não é certo ou errado. Quando a gente vê um professor dando de costa, ó, para ali está errado. Não, É um não é isso. recurso. É um Não é recurso. isso. Tá certo também. Porém, se ele ficar de frente para o aluno, vai facilitar para ele se conectar melhor, ensinar melhor, corrigir melhor. E para o aluno vai ser muito importante, porque ele vai também realizar aquela sequência de exercícios com maior segurança, com maior conforto e com motivação, porque ele está conectado com o professor a todo momento. Esse curso vai ter certificado, Renê? Olha, vamos conversar, hein? É possível. Vamos, Renê. Eu quero, Renê, quero muito. Quero trabalhar aí para promover um curso seu, Renê. Mas já você digo entendeu, logo. né? Que a gente, para explicar isso, tem que ir lá para o histórico. Então, tem gente que só diz, para ali, tá errado. Aí você pergunta, tá errado por quê? Porque é para dar aula de frente. Por que é para dar aula de frente? Mas por quê? A pessoa não sabe, entendeu? Então, se dá aula de frente por conta da nossa cultura. A coisa chegou para a gente assim, porque não tinha o recurso do espelho. Com o recurso do espelho pode, porém de frente você consegue desempenhar mais ferramentas. E é aquilo que você tem que usar, né? Eu quando dava aula de step também e tudo mais, então tinha alguns passos que a gente fazia rodando, Sim. Que de frente, espelhado, eu fazia primeiro dessa forma, que era para ver quem estava ali com maior domínio, né, daquela visão espelhada, lateralidade e tudo mais, e algumas pessoas que tinham mais dificuldade, e isso é natural, Sim. Aí eu virava, você, ok, olha, preste atenção, e aí a pessoa pegava, show, é um recurso, é uma ferramenta, eu indico muito ao aluno, olha, exercita esse trabalhar de frente, quando você perceber que há muita dificuldade, você vira, executa, mas o de frente, você se conecta, você visualiza, você tá ali, ó, emitindo. Me incomoda muito ver alguns professores dançando de costas. Eita, vai cair. Tem 9 segundos. Eu posso chamar de novo só pra gente encerrar? Vamos, salva essa aí e a gente entra de novo. Vou salvar aqui essas coisas, preciosidades aí pra vocês, gente. É de verdade, é muito confete mesmo, porque é carinho sincero, é admiração real. É esse profissional incrível aí, Obrigado. E a gente vem acompanhando durante tanto tempo, aí não é de hoje, 20 anos, passa rápido, mas aí nós, pessoas aqui com 15 anos de idade. Por aí, por aí. Por aí, né, filha? Com essa cara aí, não dá, já passa muito rápido. E aí, Renê, eu concordo plenamente com isso que você falou, e essa questão de historicizar, né, e buscar, né, o conhecimento mais é extremamente importante para que a gente seja reconhecido, pessoal. E aí, reconhecimento não é aquele, olha, vou te dar um presentinho, você é lindo, você é maravilhoso. Não é esse tipo de reconhecimento que a gente quer ser reconhecido pela qualidade do nosso trabalho, pelo nosso resultado, né? Acho que esse é o mais importante. A história é muito importante. Consegue ouvir bem? Consigo, estou te ouvindo. A imagem está um pouquinho trêmula, mas eu estou ouvindo. Agora, melhorou. Se a gente considerar dentro do fitness outros assuntos, né, não dá para partir só para o hoje, considerando um passado próximo. É preciso voltar lá. Nenhum professor que trabalha hoje com personal, com musculação... Oi, Clá, beijo. Trabalha com musculação... estudou somente um pesquisador de perto ou de um ano atrás. Ele precisa entender o histórico. Nenhum professor que trabalha com treinamento funcional, com ginástica dentro da empresa, com natação, com hidroginástica, ele desprezou o histórico, né? A origem daquilo tudo, o surgimento das ferramentas, o surgimento dos equipamentos,
a funcionalidade de cada um, os nomes das maiores referências dentro das modalidades. Então, isso é muito importante, isso não é irrelevante. Né? E para poder entender de ginástica coletiva, a gente, em muitos momentos, para explicar o hoje, precisa voltar lá atrás e entender por que aconteceu e hoje se apresenta dessa forma. E, infelizmente, para quem não passou pelo processo de estudo disso, só é capaz de fazer isso quem foi lá atrás. E é por isso que eu vou bater no martelo, como eu já disse aqui. Se você quer fazer isso bem, por favor, estudem. Estudem. Vai lá no histórico, conversa com suas referências. Né? Se você quer trabalhar só com STEP, estuda tudo de STEP, sabe quem são as pessoas que começaram com isso no mundo, no Brasil, por que é de frente, por que é de costa, por que a plataforma é regulável, sabe? Enfim, né? Contraindicações, indicações, efeitos, né? Biomecânica, a fisiologia de o que acontece dentro de um treino que é progressivo, que é intervalado, né, com foco na queima, com foco no treino de resistência, o porquê que ele se apresenta com 30 minutos, o porquê que ele se apresenta com 45, o porquê que o degrau é de 10, é de 15 ou de 20 centímetros, o porquê que a gente tem movimento de braços e pernas coordenados, se ele tem contratempo, giro, é por nível ou é por intensidade. Tudo isso é muito importante. Isso faz parte da tua preparação para fazer bem. E não dá para pular as etapas. Tá? Você pode até ser um bom praticante, que é um cara que às vezes tem aptidão física, que tem boas qualidades físicas associadas à flexibilidade, coordenação, ritmo, força. Ele tem tudo isso. Porém, falta o que é muito importante, que é a primeira etapa. Estudar para fazer isso bem. Se você já tem tanta coisa fantástica, na aula de dança, por exemplo, se você já dança bem pra caramba, se você já é muito feliz, muito simpático, muito carismático, putz, estuda. Só falta isso. Porque você já tem coisa bacana. Né? O que falta é estudar, é treinar a ferramenta. Vai lá. Tem um monte de gente fazendo isso bem, tem um monte de gente disposto a ensinar e tem um monte de referência para você buscar e melhorar-se. De fato, você sempre vai melhorar. Com a experiência boa ou não. Com o ensino de alguém que sabe muito e com o ensino de alguém que sabe um pouco menos. De certa forma, você sempre vai melhorar. Como ser humano e como profissional. Filtra aquilo que você acha que vai fazer diferença na sua vida e na dos seus alunos. Pensa sempre na segurança, pensa sempre na motivação delas, que é muito importante, né, para a retenção. Opa, agora. E também para fazer a diferença na vida da um, mas fazer isso com responsabilidade. Carrega na camisa o nome de professor. Tá cortando, tá cortando. Tá? Pronto, eu não ouvi. Eu tô te ouvindo. Pronto. Tá me ouvindo? Certo. Agora eu tô ouvindo. Deu uma cortada, mas agora eu tô ouvindo. Sim, estava dizendo que faz isso, né? É muito importante para que a gente consiga aplicar com responsabilidade, com segurança, né, a nossa preparação. Façam isso. Apostem nisso, sempre. Sempre. Curso de formação. É formação, é estudo, é estar em constante atualização, é sempre buscando beber da fonte, das melhores fontes. São aquelas pessoas que você percebe que tem didática, que tem coerência. Observe o que ela faz. Então, assim, Renê já falou qual é o segredo aí, pessoal. Então, assim, o problema, sabe, que eu vejo hoje, Renê, é que as pessoas querem pular etapas. As pessoas, não, eu sei dançar hoje, então pronto, eu já sei dançar, isso é o que importa. Então, o processo não importa, eu quero já chegar já nos finalmente, que é tipo ser reconhecido. Então, assim, não dá, tem que galgar ali, tem que fazer o passo a passo, tem que participar do processo. O processo é tão gostoso, é tão bom, né? Você aprender coisas novas, ressignificar, e aí é uma troca, aí você fala uma coisa, e você escuta, e você, assim, ó, toda vez que vocês forem para o curso, galera, vão para os cursos, processo de aprendizado, para a aula, seja para o que for, mas cheguem lá de coração aberto, se permitindo compreender outros raciocínios, outros pontos de vista. Que aí você chegar sem julgamento, eu vou julgar, aquele é certo, aquele, já vou taxar porque eu sou. Não, chega de boa, chega tranquilão, chega lá só para aprender. E aí, Renê, sempre esse processo. Renê, fala do Dance For, Renê. Vamos encerrar aqui, depois que você falar do Dance For, senão não tem graça. Não tem graça. Vamos lá.
Vamos lá, então. O Dance For, na verdade, é um projeto, né, meu com mais 3 amigos, por isso que é For. Nós éramos 4 na origem. E a ideia, na verdade, não era tornar-se um evento grande, como ficou, graças a Deus. A gente recebeu muito carinho. A gente tinha a ideia de fazer uma aula. E nós, em especial, somos 4 professores com estilos e experiências diferentes. O nosso histórico dando aula de dança é muito diferente. Então, nós pensamos que seria legal unir as nossas características em um aulão. Tivemos a ideia, divulgando esse aulão, e muitos amigos nossos, na época, me pediram para participar. Não, Renê, a gente quer participar, Tiago, César, Nária, a gente quer participar também. E aí nós ficamos assim, caramba, e agora? Como é que a gente vai dizer não para os nossos amigos que trabalham com dança? Né? Então, é muito importante a gente fazer uma reunião, ficar todo mundo junto e mostrar que a dança, dessa forma, só ganha mais força. Parou. Voltou. A gente fez. Você chegou aí para alguns, né? Foi. Então eu desse for, e aí você falou de todo mundo e fazer uma reunião, entendeu até aí? Você teve que parar e fazer uma reunião com todo mundo. Não, então aí a gente tentou reunir todo mundo e mostrar que todos nós, professores de dança, fazendo isso que amávamos juntos, né, tornaria todo mundo mais forte. A dança inicial, o fitness, a educação física. Tá me ouvindo? Tô ouvindo bem. Certo. Então, a gente já na primeira edição, já tem mais de 10 professores, a segunda edição mais de 20, a terceira mais de 30, 40, 50. Fizemos uma última edição gigante, com, né, quase 80 professores, juntando a equipe toda de trabalho, mais de 100 pessoas envolvidas ali para promover o nosso encontro no aulão de dança e aulão de estéreo. Obviamente, a coisa foi surgindo também na mesma proporção que a dança foi ganhando muito espaço dentro das academias. Então, a gente conseguia tocar o coração de muitos professores que trabalham com dança e muitos alunos que amam dançar. E aí o nosso projeto foi sempre, graças a Deus, conseguindo realizar trabalhos fantásticos com a temática de dança. Hoje, além dos eventos que são aulões, a gente também tem workshops, que trabalhamos com pessoas que são referência de dança no nosso país, alguns convidados também famosos. Hoje em dia a gente também trabalha com curso para professor de dança e professor de ginástica. Nós temos também um canal no YouTube, que é o Dance 4, né, onde a gente se reúne, faz as gravações, posta uns vídeos para poder manter a comunicação com as pessoas que amam o trabalho da gente. Então, a gente acaba falando, né, de diversas formas sobre dança, para quem ama isso que a gente faz e quem tem isso na sua rotina. Às vezes a dança realmente do estudo da dança, da faculdade de dança, ou a dança para fitness, para educação física, para o mundo de academia, para os ciclos esportivos. Então a coisa ganhou uma visibilidade um pouco maior. E em tempos de rede social, né, nos dando uma força gigante para marketing, a gente tem trabalhando, né, na divulgação dos nossos eventos, dos nossos projetos, muitos professores que também são influenciadores. Então isso ajudou muito o projeto a realizar uns trabalhos bem fantásticos aí dentro do fitness, dentro da dança. Só prazer, só alegria. Que bom. E aí eu fico muito feliz, viu, com o seu projeto, Renê. Super aconselho, o Renê é o cara da dança aí, então quem quer aprender, aprender com qualidade. Então pode ir aí colar em Renê, que ele sabe muito, 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 e é de uma forma muito generosa e sincera e apaixonada que ele compartilha tudo aquilo que ele sabe. E aí, com muita gratidão, Renê, eu quero te agradecer em nome da Proativa Eventos, né? Eu, André, que teve aí essa feliz trajetória, né, de poder conhecer você desde um tempinho, de recentemente, há poucos anos atrás, a gente se conhece. E desse aí. Números são só números. E aí, gratidão mesmo por você estar aqui com a gente e poder partilhar tanta coisa boa. Viu? Te agradeço. E aí, deixa aí um espaço aí para você. André, sempre à disposição. A gente, graças a Deus, além de amigos de profissão, nós somos amigos pessoais, né? Temos muito carinho pelo outro. E isso é muito forte, né? Na nossa torcida de coração pelos projetos um do outro. Não sou um especialista assim no que faço,
mas sou um cara muito apaixonado e que ama se preparar. Mesmo depois de tantos anos, estou aqui todos os dias tentando aprender para fazer melhor. Se alguém de alguma força, eu estou aqui à disposição. A gente também promove cursos, então sempre que tiver um curso a gente vai divulgar para poder fazer isso de maneira mais profunda juntos. Mas se não for o momento de cursos, sempre que quiser me procurar, está aí à disposição nas minhas redes sociais, pode chamar no WhatsApp, no Instagram, no Facebook, a gente vai se falar. Quem precisar de uma força, de uma dica, não sei se poderia ajudar muito, mas o que estiver ao meu alcance, podem contar comigo. Muito amor. Obrigada, Renê. Todo mundo Obrigado. sempre pediu para dar. Todo curso que a gente vai, as enquetes que a gente faz, de temática, sempre vem quando é que vai ter o curso de dança, quando é que vai ter o curso de dança, quando é que vai ter o curso de dança. E aí, quando você tiver seus cursos também, pode avisar que a gente ajuda aí a divulgar. A Proativa está de braços abertos também para ajudar no que for preciso. E quem sabe aí, eu tenho algumas ideias aí nesse universo da dança aí. Com certeza você é minha referência, viu? Vamos fazer um projeto junto. Vou até soltar um spoiler aqui, tá? Eita, solta. Vamos lá. Pode, manda. A gente viveu uma transição da época de estudante para formados, uma baixa, né, na procura por cursos. As grandes convenções hoje em dia acontecem com a disposição menor de palestrantes, de cursos oferecidos, Fitness Brasil, CONAF, ENOF, por aí vai. Né? Na época da gente estudante, a gente conseguia dispor de uma variedade maior e eventos que reuniam muitos profissionais da área. E isso era muito especial para a gente, porque era uma oportunidade também de aprender, né, se especializar. Hoje em dia, as pessoas, né, que estão aí empenhadas na vida de estudante, eles têm menos oportunidades. Né? Hoje em dia, tem menos cursos, menos convenções, e isso é algo que me parte o coração, porque isso contribuiu muito para a gente, né, na formação ali profissional. A gente ajudou muito, né? Ajudou muito a gente definir o raciocínio como ser humano, como professor, né? E é tão importante isso nessa. E é tão triste que hoje em dia a gente disponha de tão pouco. E a minha grande vontade ainda é conseguir oportunizar isso para essas pessoas, de verdade. A gente tem um projeto que, graças a Deus, funciona muito bem em unir, né, que é a dança e um pouco da ginástica coletiva, né, que dá certo pela quantidade de profissionais que a gente tem envolvido, pela quantidade de empenho, né, no trabalho. Dá muito trabalho, você deve imaginar, dá muito trabalho organizar uma coisa. Dá. Né? Então, a minha vontade é a gente ter experiência suficiente, disposição para sair mais ainda da zona de conforto, daquilo que a gente já faz, vocês fazem, eu tenho certeza, para realizar algo maior, sabe? Que possa contribuir para a educação física, para o fitness, para a dança, para a ginástica, para todos os âmbitos ali que a gente conhece e que seja possível ajudar. A minha maior vontade é conseguir fazer isso um dia. Eu já tive essa conversa com os membros do Dance For, da gente tentar fazer isso de maneira correta, organizada, com as pessoas certas, porque isso é um casamento, requer uma organização, você sabe disso, Sim. requer Compromisso de muita coisa, requer um mergulho de cabeça. Então, a minha maior vontade é conseguir realizar um projeto desse que vai contribuir para a nossa profissão. Eu acho que é a missão da gente também, depois de ter desfrutado e usufruído desse conhecimento, poder usar isso que a gente, graças a Deus, recebeu de presente para ajudar as pessoas, né? E sempre na nossa profissão, esse, de repente, é um assunto que a gente pode amadurecer mais para frente. Mas é algo que eu tenho muita vontade de realizar, de maneira organizada, com calma, pensando em todos os detalhes, para a coisa acontecer de maneira bacana, que seja maravilhoso para quem organiza e para quem participa, que realmente a gente consiga fazer a diferença na vida, na caminhada profissional dessas pessoas aí. Então, de repente, fica aí um spoiler para a gente pensar mais para frente, amadurecer algumas ideias, e eu tenho certeza que você e André são duas pessoas de iniciativa, né? O Proativa não é por acaso esse nome. Não. E essa é a ideia. Cadê?
pessoas que tomam iniciativa. Existem muitas pessoas com ideias fantásticas, com potencial fantástico, a cara para fazer, sabe? Acertar, errar, experimentar. Então, não é para paixão. E a preparação, eu acho que dá certo. A coisa pode acontecer. Vamos pensar nisso. Vamos lá. A gente é proativa nasceu justamente dessa paixão, né? Por oportunizar, por falta de espaços para a gente difundir o conhecimento, para a gente trocar, para a gente fazer network. Então, assim, a gente sentiu muita necessidade. E como a gente sempre participou de muitos eventos, e aí, de um tempo para cá, de um tempo que eu falo, é de um tempo, tipo, 10 anos para cá, a maioria dos eventos que a gente vai, a gente sempre sai, poxa, o evento foi, assim, assim, poucos são os eventos. Tá ouvindo agora? Tá ouvindo agora? Assim, tá faltando Melhorou? algo. Tá faltando algo. A gente sai, puxa, foi droga. Poderia ter tá faltando alguma coisa, poderia ter sido melhor, então foi meia boca. E a gente veio com essa proposta, assim, da experiência. A gente não se preocupa. É só, o importante é que o professor seja top e o conteúdo. Não. O importante é que o atendimento, o importante é a experiência, o importante é o pós, o importante é a assessoria, o importante é um cuidado que a gente tem com tudo. Desde quando a pessoa chega no nosso curso, e aí eu faço questão de estar na secretaria, que é a parte trabalhosa do evento, eu faço questão de estar lá, porque aí eu já olho, eu já sinto energia, eita, aquela pessoa chegou meio borocochô, vou fazer ela sair da secretaria aqui com energia melhor. E aí você faz essa intervenção, e aí, e tô aqui, olha que bom, e você já mexe com a pessoa, e a pessoa já sai com outro. Esse é o que a gente acredita, na verdade. E aí, quando eu te falei isso, eu já tenho um esboço aqui de um projeto, que é um projeto numa outra pegada. Eu até achei que eu ia ter tempo de falar quando eu fui para aquele evento de dança seu que eu fui dançar e com você, e foi maravilhoso, foi sensacional. Eu achei, mas eu vi que aquele era o seu momento, ali não era o espaço, e aí dentro, então, outras coisas aconteceram. Eu disse, não, com calma, eu vou chegar com o René, depois a gente conversa, que aí tenho certeza que, assim, quando eu te mostrar minhas ideias e tudo mais, e aí já linkando com o que você está falando, vai rolar muita coisa boa, viu, galera? Aguardem. Pensou parecido, no mesmo momento. Foi. Eu já tenho, ele estava lá na gavetinha ali, só, né? Esse aqui ainda vai acontecer, mas eu só quero se for com os melhores, eu não quero com qualquer um. E aí tá Renê aqui. Renê, querido. Obrigado. Manda um beijão pra André. Cheiro, coração, fica com Deus. Tudo de bom, Deus abençoe você. Daqui a pouco a gente vai sair desse momento de estar afastado fisicamente e vai se encontrar para amadurecer essas ideias aí, se Deus quiser, mais pra frente, tá bom? Um beijo. Muita luz. Valeu, galera. Vai ficar salva essa live, viu? Aqui no Instagram e lá no YouTube. A gente vai postar. É só chamar. Beijo, Renê, querido. Beijo. Beijo. Fica com Deus, querido. Tchau. Tchau, povo. Tchau, povo. Valeu.